Você já imaginou o que está acontecendo no fundo do mar neste exato momento? Os recifes concentram as paisagens mais belas do leito marinho. São formados por rochas ou pelo acúmulo de esqueletos de organismos que há muito viveram nesses ambientes. A complexidade de sua estrutura fornece abrigo, alimento e locais para a reprodução dos que ali habitam. Peixes, corais, algas e crustáceos são só alguns dos seus moradores mais conhecidos. Todos, porém, possuem importância crucial na intrincada teia da vida característica dos recifes. Os recifes brasileiros são únicos. Muitas das espécies que aqui habitam não ocorrem em nenhum outro lugar. Ao longo de nossa enorme zona costeira, os recifes variam muito em suas características. Desde os costões rochosos de águas frias ao sul e sudeste, até os recifes de corais e algas nas águas quentes do nordeste do país. A diversidade de organismos desses ambientes fornece importantes serviços para a sociedade, como o turismo e a pesca. Esta última, especialmente, tem grande importância para a subsistência e para a economia do país. Contudo, os recursos pesqueiros são limitados e a sobrepesca é uma ameaça constante. Ela pode desequilibrar os ecossistemas marinhos, mudando sua estrutura e trazendo perda de espécies. Como consequência, os recursos explorados pela sociedade se tornam cada vez mais escassos. Entretanto, estudos vêm mostrando que áreas marinhas protegidas, onde atividades como a pesca são proibidas, abrigam mais peixes e peixes maiores do que em locais desprotegidos. Infelizmente, menos de 2% da zona econômica exclusiva brasileira é protegida contra essas atividades, o que vem levando os cientistas a concluírem que sua biodiversidade recifal encontra-se ameaçada. Neste contexto, cientistas vêm desenvolvendo nos últimos anos novas pesquisas capazes de fornecer informações úteis para expandir a área de proteção marinha no Brasil. Pensando na grande importância e necessidade de estudos de maneira integrada ao longo de toda a costa brasileira, foi criada a Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha, CISBiota-Mar, envolvendo várias universidades brasileiras, com mais de 30 pesquisadores que passaram a planejar e executar estudos em conjunto, reunindo estudos antes realizados separadamente por cada universidade. Já existiam alguns grupos parceiros no Brasil, trabalhando com biologia marinha, porém, cada um no seu estado, e aí a junção desses grupos de pesquisa é que foi o diferencial da rede. A rede possui 3 frentes principais, sendo elas ecologia, conectividade genética e prospecção de substâncias químicas de organismos marinhos. A diversidade marinha no Brasil ela tem sido estudada já há anos, mas a importância da criação da rede CISBiota está no fato de integrar essas pesquisas e torná-las comparáveis. Então, dessa maneira, a gente consegue ter uma visão mais abrangente da diversidade do status, da diversidade marinha no Brasil, gerando aplicações aí para a conservação. O primeiro passo para conectar essas pesquisas era padronizar os métodos de trabalho. Para isso, foram realizadas expedições a campo
para coleta de dados em diversos locais na costa e ilhas brasileiras. Isso envolveu recifes protegidos e recifes explorados pela sobrepesca, recifes construídos por organismos e por rochas. Além da costa, as 4 ilhas oceânicas brasileiras também foram mostradas: Atol das Rocas, o arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo e a Ilha da Trindade. Algumas espécies só existem nessas ilhas, sendo lugares singulares e de extrema importância para a biodiversidade marinha. Apesar do pouco tempo de existência da Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha, pesquisas de mestrado e doutorado vêm revelando resultados importantes. Então, durante o meu mestrado, eu estudei como varia, ao longo da costa brasileira e também nas ilhas oceânicas, a biomassa de peixes, isso quer dizer, a quantidade de peixes que a gente tem nos nossos recifes. A ideia era tentar entender onde a gente tem a influência de fatores que causam aumento ou diminuição da quantidade de peixes. Dentre esses fatores, por exemplo, a pesca, a presença humana. O que esse estudo observou é que ilhas e ambientes isolados ou protegidos da pesca por unidades de conservação tendem a ter uma biomassa de peixes maior, uma quantidade de peixes nos recifes maior, e especialmente peixes grandes e predadores, como por exemplo tubarões, grandes garoupas e meros. Por outro lado, ambientes costeiros muito acessíveis, em que a pesca é muito comum, tendem a ter uma menor quantidade de peixes, e os peixes predadores de grande porte tendem a ser raros. Quanto aos projetos de conectividade da rede Cisbiota-Mar, um dos resultados mais interessantes foi de uma aluna, a Júlia Nunes de Souza, trabalhando com os assim chamados corais de fogo do gênero Milepora. E o que ela fez, ela comparou esses corais do Caribe, do Brasil, da Ilha de Ascensão e também de algumas ilhas da costa da África, como Cabo Verde e as Ilhas Canárias. E do ponto de vista científico, um resultado interessante que ela descobriu é que a diversidade genética desses corais na costa brasileira, assim como na Ilha de Ascensão e na costa da África, é menor do que no Caribe. Isso é interessante, do ponto de vista prático, por quê? Porque essas populações que têm uma diversidade genética menor, eles são potencialmente mais vulneráveis a impactos do que as populações que têm uma diversidade genética um pouco maior. Além dos estudos de ecologia, a Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha vem investigando organismos como algas, corais e outros invertebrados em busca de substâncias químicas que podem um dia gerar medicamentos para tratamento de doenças. Alguns dessas substâncias químicas já manifestaram resultados promissores. Agora sabemos que recifes isolados ou realmente protegidos da pesca no Brasil possuem maior quantidade de peixes grandes do que locais próximos à costa ou desprotegidos, e que alguns organismos fixos no fundo do mar têm potencial de produzir substâncias para serem usadas como medicamentos. A ideia é que a rede Cisbiota-Mar continue por muitos anos ainda, o que pode favorecer bastante a conexão entre grupos de pesquisa no Brasil, na parte marinha, e com isso a gente vai otimizar esforços de coleta em campo e análise de dados também. Pesquisas científicas, assim como as lideradas pela Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha, são essenciais para melhor conhecermos nossa biodiversidade. Há muito, o ambiente marinho e seus organismos são utilizados pelo homem como forma de lazer, transporte e como fonte de recursos alimentares. Entretanto, ao contrário do que se acreditava há algumas décadas, esses recursos valiosíssimos são finitos e vêm sendo explorados em taxas insustentáveis em muitos lugares do mundo, incluindo algumas partes do Brasil.
Esse contexto vem ameaçando a qualidade e a própria existência de ambientes marinhos saudáveis. Sendo assim, proteger esses ambientes e seus organismos é crucial para que futuras gerações possam desfrutar dele assim como nós, ou, melhor ainda, nossos pais e avós. A criação e o reforço no funcionamento de unidades de conservação marinhas são uma forma inteligente e eficaz de se fazer isso. A Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha tem, desde o início de sua criação, realizado pesquisas e comunicado aos órgãos competentes de modo a fornecer informações para que melhores decisões sejam tomadas nesses assuntos. E essas atividades não deverão parar com o fim do projeto que deu início à rede. Pelo contrário, os cientistas têm a plena convicção que a Rede Nacional de Pesquisa em Biodiversidade Marinha e os benefícios que suas pesquisas podem gerar para a sociedade estão apenas começando.